Sejam bem-vindos ao Kardec Tube. Eu sou Michel Macedo e este é o projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Vamos estrear hoje o nosso estudo de número 55 deste projeto. Um projeto onde a gente se propõe a estudar a obra completa Nosso Lar, famosíssima obra do movimento espírita, do espírito André Luiz, e tecer considerações críticas a essa obra, tendo como base a obra de Allan Kardec. Então, é um estudo da obra Nosso Lar, um estudo crítico, usando a obra de Kardec para que você compare, reflita junto e pense sobre as reflexões que a gente faz. Nós ficamos 1 ano e meio fazendo a introdução desse projeto. Eu aconselho você que assista, foram 52 vídeos de introdução, está tudo gravado na playlist Nosso Lar Segundo o Espiritismo aqui do Kardec Tube. E agora iniciamos a fase 2 do projeto. Então a gente fez uma primeira abordagem da nossa visão e entendimento de quem é o Espírito Emmanuel, já que Emmanuel abre a obra Nosso Lar. A gente tem que falar nele devido ao papel que ele teve nesse processo todo, tanto dessa obra quanto do controle de toda a vida do médium que recebeu essa obra. Então assista, é o vídeo 53. O vídeo 54, nós entramos na obra Nosso Lar, propriamente dita. Fizemos isso semana passada. Então você pode ir lá conferir, em que nós analisamos, refletimos sobre o prefácio que o Emmanuel faz da obra Nosso Lar, que se chama Novo Amigo. Agora nós vamos analisar o segundo prefácio, essa introdução que é feita pelo próprio André Luiz, que se chama Mensagem de André Luiz. É isso que a gente vai ver hoje. Antes de a gente iniciar a leitura e as considerações, curta este vídeo, se inscreva em nosso canal, você que não é inscrito, e também seja membro. É uma maneira de você ajudar o canal e ter acesso a conteúdos exclusivos. O Kardec Tube produz conteúdos diários de manhã e de noite aqui no YouTube, que você pode acompanhar abertamente de graça. E nós temos um projeto que é fechado para os assinantes, para aquele que é membro do nosso canal, que é o estudo do Livro dos Médiuns. Toda segunda estudamos das 11h30 ao meio-dia. A gente tem um programa chamado Kardec ao Meio-Dia, das 11h30 ao meio-dia, isso é diário, de segunda a sexta, e aí segunda à noite, às 20 horas, estudamos o Livro dos Espíritos. A terça-feira, a gente grava e publica esse projeto aqui, Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Na quarta, à noite, estudamos às 20h30 a obra O que é o Espiritismo. Na quinta-feira, estudamos o site revistaespírita.net. E na sexta, das 20 às 21, estudamos o Livro dos Médiuns. Esse estudo do Livro dos Médiuns é somente para membros. Como você faz para ser membro? Você abre o canal do Kardec Tube aqui no YouTube, vai em Seja Membro, procura a opção Amigos do Kardec Tube por R$19,99 e assim você ajuda o canal e em troca a gente disponibiliza o estudo do Livro dos Médiuns. É ao vivo toda sexta. Ah, mas já teve estudos que eu perdi. Eles ficaram gravados, se você assinar, você vai ter acesso. Não consigo assistir ao vivo na sexta, vai ficar gravado e você tem acesso depois. E se você puder assistir ao vivo, você pode tirar dúvidas, trazer comentários através do chat. Então vejam que o Kardec Tube produz muita coisa durante a semana, sempre tendo por base a obra de Allan Kardec. Vamos então entrar no estudo deste prefácio da obra, de André Luiz. Peço a vocês um segundo para arrumar a luz aqui e eu já volto em menos de 30 segundos.
voltamos. Vamos analisar então. Aqui você já está vendo na tela o texto da obra de André Luiz. Lembrando que é o livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz, portanto o conteúdo é do Espírito André Luiz. E este livro foi aí publicado e ditado pela FEB, a Federação Espírita Brasileira. Este é o segundo prefácio da obra, antes do capítulo 1º, que se chama Mensagem de André Luiz. Aqui fica a minha dica para você entrar principalmente no site da FEB, você consegue comprar a obra Nosso Lar, para você também estudar conosco, né? Então aqui, esse texto que vocês estão vendo é do Espírito André Luiz. Vamos lá, então. Ele começa assim: a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. A gente já havia comentado isso no estudo passado. Então, se você que assistiu o estudo passado, você nos perdoe por sermos repetitivos, mas isso é necessário, que faz parte da própria análise da obra. Nós já havíamos falado sobre a dificuldade que Emmanuel e o André Luiz têm de ser claros, de ter um texto limpo, direto. Eles são muito prolixos. Eles falam de uma maneira que você tem que ler 1, 2, 5 vezes, e mesmo assim fica subjetivo exatamente o que eles querem dizer. Então você tem que fazer uma espécie de adivinhação ou tirar uma conclusão sua do que ele quis dizer. E é curioso que até mesmo aqueles que defendem a obra, eles explicam para você a obra. Não, mas é que aqui ele quis dizer. Vejam, a pessoa que diz isso não percebe que ela está admitindo que o texto não é claro, porque ela tem que me explicar o texto. Mas é curioso que ela não percebe que a explicação que ela dá, eu poderia tirar do texto uma outra. Ou seja, é subjetivo, é prolixo, não é claro o que o espírito quer dizer. A gente já viu isso no Emmanuel e começa aqui, já no início da fala do André Luiz, a perceber isso. E lembrando que Kardec deixa muito claro, como a gente viu no estudo passado, eu mostrei o texto lá, não quero precisar mostrar aqui, eu estou pressupondo que você assistiu o estudo passado. São 55 vídeos, mas o passado é importante que você tenha assistido, né? Pelo menos o anterior. Porque ali eu mostrei o texto literal de Kardec dizendo que esta falta de clareza já é um indício da inferioridade do espírito. Os espíritos superiores são claros, diretos, como Kardec era, como os espíritos na obra de Kardec eram, os superiores. Toda alma superior é clara, direta, simples. O maior exemplo de todos, sempre digo isso. Se a pessoa é teimosa com relação à obra de Kardec, então a gente cita o maior exemplo, Jesus, o espírito mais evoluído que por aqui passou. Ele conversou com pessoas simples e passou os seus ensinamentos através de pequenas histórias. O espírito puro se fez entender, não quis falar difícil. E aí um espírito como André Luiz e o Emmanuel querem falar difícil. Isso não é qualidade, isso é defeito. É muito interessante porque eu estou lendo e relendo essa obra Nosso Lar há 2 anos, sem parar, devido a esse projeto. E toda vez que eu releio,
eu tenho que fazer um esforço para entender o que que o espírito está dizendo. Então isso é uma falha, isso já denuncia que o espírito tem pouca profundidade, por isso que ele fala difícil, que é para esconder o vazio das ideias. Eu vou sempre chamar atenção para isso. Mas claro, como eu sempre digo, se isso é pouco para aquele que ainda acha que André Luiz é um espírito superior, se isso ainda não basta a gente mostrar Kardec falando sobre isso e trazer essas razões, vamos analisar ou tentar tirar o que está por trás do texto para a gente ir vendo como tem alguns problemas. Isso significa, volto a repetir, que tudo que o André Luiz vai escrever é ruim? Não, não. Não é isso que se trata. O que a gente defende é que é uma mistura de coisas boas com coisas sem sentido ou com coisas ruins. E isso prova que ele não é um espírito superior, é um espírito pseudo-sábio, que a gente mostrou também nos vídeos passados o que que isso significa. Então a gente tem procurado provar, lendo o texto com você, tentando provar a nossa tese de que realmente é um espírito pseudo-sábio. Então não basta você dizer, ah, mas aqui ele disse algo bonito, ele disse algo bom, sim, mas a gente admite isso. O problema é que junto com esse algo bonito, esse algo bom, ele diz coisas sem sentido, ou ele diz coisas que não dá para entender, ou ele diz coisas contraditórias, e é isso que a gente está vendo. E isso faz ele não ser um espírito superior. E se não é um espírito superior, o valor da mensagem, a confiança da mensagem, você diminui e você liga o alerta. Você passa a saber que se trata de uma opinião do espírito inferior, então não quer dizer que você vai levar totalmente a sério, ou que não vai ter coisas que você vai precisar excluir. Então isso que é muito importante. Na obra de Kardec ele deixa claro quando se trata dos espíritos superiores e quando não se trata. Aqui não. Foi colocada a obra como trazendo uma verdade nova ainda por cima, porque a gente viu no estudo passado o Emmanuel dizendo que muitos já haviam escrito sobre a vida após a morte, mas que agora o André Luiz traria algo novo, traria detalhes. Então ele apresenta como algo novo e como verdadeiro. E aí quando a gente vê que é um espírito inferior falando e que isso que ele apresenta como novo e verdadeiro é falso, há muitas coisas que são falsas, você tem que mudar o modo como entende essa obra. Você não pode achar que essa obra representa o espiritismo de Kardec, que essa obra evolui Kardec ou que ela é melhor que Kardec. Esse foi o nosso erro, trocar a excelente obra e coerente obra de Kardec por uma obra de um espírito que mistura verdades com mentiras. Se eu tenho um livro que só traz verdades e coisas boas, por que eu vou idolatrar, seguir, estudar e preferir uma obra que tem coisas boas com coisas ruins? Se eu tenho uma que só tem coisas boas, que é a de Kardec. Esse foi o nosso erro. Mas vejam que ele começa dizendo: a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. Vejam, de novo, o que ele quer dizer com isso? O Emmanuel disse que ele traria novas verdades e verdades detalhadas. O que ele quer dizer? Onde é que está a verdade nova e a verdade detalhada? Ele fala algo completamente subjetivo. A vida não cessa. Como assim? Em que sentido a vida não cessa? Aí vem alguém e diz assim: ah, ele está falando que o espírito não morre, o corpo é que morre. Mas veja, você teve que vir me dizer isso, porque eu posso tirar muitas dúvidas ou conclusões dessa frase. Até uma contradição. Como assim a vida não cessa? Porque a vida no corpo, a vida biológica, cessa. A morte é jogo escuro das ilusões. Ah, mas aqui ele está querendo dizer que a morte é só uma ilusão, o que morre é o corpo, mas o ser espiritual passa a continuar existindo. Ok, sendo isso, não tem nenhum problema, mas o que eu estou mostrando para você não é isso. Eu já tenho insistido nos últimos dois estudos. O problema é que você tem que tirar isso do texto, porque o texto não está dizendo isso claramente. Esse é o problema.
Mas vamos prosseguir. Aí no segundo parágrafo, ele, de novo, né? O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Então veja, ele não sai das metáforas. É um espírito que passa o tempo inteiro falando em metáforas. Só que ele se propõe a detalhar uma realidade nova, como ele prometeu no prefácio do Emmanuel. Mas para eu falar algo em detalhe, eu tenho que sair da metáfora. Ele não sai da historinha. A história, ela tem que ter uma parte dela. Eu conto uma história e depois explico o que eu estou querendo dizer, mas ele nunca sai da história. Ele está sempre falando metaforicamente. Por que que ele não fala direto? A primeira vida não cessa, a morte é um jogo escuro. Agora o grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. É próprio do espírito enrolão. Aqui no meu estado a gente diz encher linguiça. Aí olha assim, copiando-lhe a expressão, então copiando a expressão do rio que vai para o mar, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Ok. Também recebe afluentes de conhecimentos, aqui e ali. Ok. E purifica-se em qualidade. Tá bom. Aí vem uma frase mais estranha ainda. Então a alma faz todo esse percurso, assim como o rio faz o percurso até chegar ao mar. Aí o mar, ele coloca como o oceano eterno da sabedoria. Então, na metáfora dele, a alma é o rio, o mar é o oceano eterno da sabedoria. E ele coloca em letra maiúscula o oceano eterno da sabedoria. Então ele está se referindo a Deus? A alma percorre um longo caminho até chegar a Deus. E aí ele faz a metáfora do rio que deságua no oceano. É isso que ele está querendo dizer? Mas veja, essa ideia de que a alma cai no oceano eterno da sabedoria, ela lembra mais o panteísmo. Então é uma metáfora ruim, porque ela dá a impressão que o espiritismo, ou que ele aqui é panteísta. Qual é a ideia do panteísmo? Você que leu lá a obra de Kardec, que Kardec nega o panteísmo. E aqui ele parece ser panteísta, né? A ideia do panteísmo é que depois que você morre, você chega à perfeição e você se funde com Deus, exatamente como o rio se funde com o mar. Então nota que a metáfora dele é uma metáfora ruim. Não, mas aqui, de novo, você tendo que me explicar o texto. Aqui ele quis dizer que é chegar à perfeição como espírito puro. Mas então por que ele não falou isso? Você está sempre tendo que me dizer que ele quis dizer, então por que ele não disse? Então ele já começa prolixo e com uma metáfora ruim. E você tem que ficar forçando interpretações para salvar o texto. Mas o Emmanuel me prometeu que ele ia trazer detalhes novos, verdades novas. Mas ok, como eu sempre digo, o teimoso continua achando que não tem problema na obra e no espírito, né? A gente segue. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem que ver com as soluções profundas do destino do ser. Meu Deus do céu, ele não para. O André Luiz não consegue fazer uma frase escrevendo diretamente que não seja através de metáfora. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Peguem essa informação. Então, ele está dizendo que a pessoa morrer, do ponto de vista biológico, agora ele pelo menos botou um carnal ali, então ficou mais claro, é uma coisa simples. É uma operação, e ele diz demasiadamente simples. Então, o que está dizendo, André Luiz? Morrer é simples. E aí, de novo, ele vem com uma metáfora. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação.
Aí vem você de novo me explicar, não, ele está querendo dizer que a pessoa deixar o corpo físico é como alguém trocar de roupa. Isso não muda a pessoa. Da mesma maneira que você troca de roupa e você continua sendo você mesmo, morrer, ou seja, deixar o corpo físico, faz você continuar sendo você mesmo. De novo, ok. Mas você, por que que ele não diz isso diretamente? Por que ele não diz? Por que que ele tem que dizer problema fundamental da iluminação? Prof- Soluções profundas do destino e do ser. Então, veja, a gente está analisando a forma e ainda assim dá para salvar, forçando uma interpretação, dá para salvar o texto. A forma é ruim, mas dá para salvar. Mas daqui a pouco a gente vai começar a ver contradições. Porque lembrem, ele falou que morrer é algo simples, que não muda o problema fundamental da eliminação e nem dá soluções profundas do destino e do ser. A gente vai aprender na obra de Kardec um pouco diferente. É claro que morrer não faz você se tornar espírito superior só porque você morreu. Mas, e aqui é o que ele não fala, a morte, ela causa um impacto no espírito, que ele pode sofrer uma grande mudança com esse acontecimento. Porque ele sai do jogo das ilusões materiais, sai do jogo social e passa a ver as coisas com mais clareza, mesmo os espíritos inferiores. Então não é 100% verdade que morrer é algo simples e que não causa nenhuma diferença para o espírito. Causa sim. O espírito muitas vezes se arrepende, muda o seu comportamento porque ele viu que saiu do jogo da matéria. Então é mais um detalhe. Tem o problema da forma que eu estou mostrando, e aqui ele dá uma meia verdade, que é próprio do espírito inferior, né? Mas ainda não tá bom para você ver problema na obra. Vamos prosseguir. O pessoal tá dizendo que tá sem áudio. Me confirma se tá saindo o áudio direitinho. Mas a princípio aqui aparece tudo ok. Que bom que alguém confirmou que para mim tá normal, né? Eu vou conferir no meu também aqui. Deixa eu conferir no meu, porque para mim aparece ok o áudio. Conferir no meu. Isso, tá ok o áudio. Pode ser um problema aí no seu aparelho. Aqui para mim, para outras pessoas, e eu abri aqui no meu celular, tá ok. Tá ok? Vamos prosseguir. Segue André Luiz. Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Mais uma vez, aqui tem de novo um parágrafo que ele continua na metáfora, ele não sai. Caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. De novo, o que é isso? Ele está se referindo de novo à trajetória
de evolução da alma, o caminho de progresso? É isso que ele está se referindo? Talvez seja. Aí ele diz: é mister percorrer-vos esse caminho antes de tentar a suprema equação da vida eterna. E ele coloca a vida eterna em maiúsculo também. O que que ele está querendo dizer? Antes de eu tentar a suprema equação, eu tenho que percorrer o caminho. Esse misterioso caminho. Por que misterioso caminho? Porque a gente não conhece? De novo, isso não é verdade. A gente não conhece tudo. Há muita coisa que a gente não conhece. Há muita coisa que a gente não conhece, porque a gente é espírito inferior. Então, no decorrer do nosso progresso, se é esse caminho que ele está falando, há muita coisa que a gente não sabe. Mas Deus possibilita que o homem tenha o conhecimento necessário para realizar o seu progresso. Senão seria uma coisa maluca. Deus seria um ser injusto, né? Ele nos obriga a evoluir, mas a gente evolui no mistério, com os olhos fechados. Não, Deus nos dá as ferramentas possíveis para a gente realizar esse progresso. Para a gente trilhar esse caminho, ele não é totalmente misterioso. Algumas coisas a gente não sabe, porque a gente tem que conquistar ainda. Mas não é um caminho misterioso, obscuro. Aí ele diz, né, que a suprema equação da vida eterna eu consigo depois de percorrer o caminho. Será que ele está falando sobre chegar na perfeição? Então ele está querendo dizer, para eu chegar na perfeição, antes eu tenho que percorrer o caminho da evolução? É isso que ele quer dizer? Olha que obscuro. Ah, digamos que seja isso que ele quer dizer, mas espera aí, enquanto eu percorro o caminho, eu já soluciono os mistérios. Percebe? Enquanto eu percorro o caminho, eu já tenho conhecimento. Aí ele diz, e olha, é muito interessante. Primeiro olha a contradição. Primeiro ele diz que é misterioso o caminho, mas ele diz que é indispensável viver o drama e conhecer detalhe a detalhe. Mas se eu tenho que conhecer detalhe a detalhe do caminho, ele não é misterioso. É contraditório. Ele diz que é um caminho aí misterioso e depois ele diz que eu tenho que passar pelo caminho conhecendo os detalhes. Olha, é contraditório, é uma gororoba teórica que não diz nada ou que diz muita coisa que a gente não consegue entender direito. Olha, gente, olha o tempo que eu tenho que ficar num parágrafo. E agora vem, e é uma coisa interessante, só prestem atenção nisso. Olha que coisa interessante. Ele diz que o caminho é misterioso, né? É indispensável viver o vosso drama. O que ele está querendo dizer por viver o vosso drama? Ah, daí vem de novo o explicador, né? Não, mas ele está querendo dizer aqui que você tem que viver a sua história, construir a sua história. Mas, de novo, por que então que ele não diz de uma maneira clara? Porque eu posso entender aqui que é indispensável viver o drama como muitas pessoas interpretam. Eu tenho que buscar a dor e o mistério. É um caminho de dor e mistério que eu tenho que passar para evoluir. E isso é falso para a obra de Kardec. Como eu já falei, durante o caminho a gente aprende, então não é só mistério. E durante o caminho eu não preciso procurar a dor, o sofrimento. Não é porque eu não cheguei na perfeição
que é o que ele chama de suprema equação da vida eterna, que só lá eu vou ter felicidade e alegria, durante o caminho é só dor e sofrimento. Isso é falso. Durante o processo de progresso, o espírito já pode ser feliz. Claro que não é a felicidade completa. Então ele faz aqui uma propaganda de um caminho obscuro e de dificuldades que a gente tem que passar. Mas é curioso ele falar isso porque foi exatamente o que aconteceu com ele. Quando você que já conhece a história, a gente vai ver, foi o que aconteceu com ele. Ele percorreu um caminho de sofrimento e ignorância, em que ele não entendia nada do que estava acontecendo. E toda vez que ele questiona, a gente vai ver isso a obra inteira. Toda vez que ele está naquele processo ali, questionando os espíritos sobre tudo que ele está vendo, ouvindo, experimentando, sempre tem uma aura de mistério, nunca pode ser respondido agora, sempre um dia você saberá. Todo livro vai ter essa conotação, um dia nós saberemos. E aí tudo que pergunta para os espíritos nosso lar é um mistério, agora não dá para saber, aquiete o seu coração. Tudo que o André Luiz, a ânsia que ele tem de aprender, de buscar respostas, é sempre com uma censura. Não, agora não pode, agora não é momento, é um mistério, um dia saberemos. E é engraçado que educaram ele nesse comportamento e agora aqui na introdução ele reproduz, né? Dizendo pra gente que é um caminho misterioso e de drama. Não é não, André Luiz. Espíritos sujeitaram você a isso e você aceitou por livre-arbítrio. O caminho não precisa ser assim. Dramático, sofrido, difícil, misterioso, sem respostas. Esses espíritos que você achou que eram mestres, que você submeteu a sua vida a eles, esses espíritos que têm esse comportamento. Mas os verdadeiros espíritos superiores, eles não são adeptos dessa ideia. Os espíritos superiores querem que você tenha o máximo de clareza, conhecimento e felicidade possível. E é interessante que é o mesmo comportamento que o Emmanuel dava para o Chico, né? Veja como é do comportamento desses espíritos tratar as pessoas assim. Veja que o Chico não podia estudar, o Chico não podia ter respostas, e ele tinha que viver um monte de dificuldades, porque era a missão dele. Então eles impõem essa ideia e reproduzem para as pessoas. Isso é falso. Claro que há dores, sofrimentos e mistérios que a gente acaba passando. Mas não que a gente seja obrigado, se você tem condições de se esclarecer, de ter respostas, de ter ajuda, de ter facilidades, de ter alegrias, de resolver o problema, você recorre a isso. Aliás, é para ir, por isso que o espiritismo é o consolador. É para facilitar a sua vida, não é para dizer que você não tem direito a saber e que você tem que aceitar o sofrimento. Então é curioso, ele foi submetido a isso e submete as pessoas a isso também. Mas o espiritismo é muito mais libertador do que isso que o André Luiz está fazendo aqui. E no segundo parágrafo, ele repete algo que ele já falou. Ele já falou nos parágrafos passados o que ele está dizendo aqui. Por que que ele repete? Nota que é próprio do mau escritor, né? Ficar repetindo. Ele já falou no slide passado. Aqui, ó. Que a morte não muda. A gente viu que não é bem assim, né? Mas olha aqui. Ele repete: seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Ele está repetindo que não é a morte que vai definir o destino do espírito. Mas ele repete, né? Curioso ele repetir, ficar repetindo, isso é próprio do pseudo-sábio, né? Do prolixo. Porque é claro, o baixar de pano, que é a morte do corpo físico, não resolve, e de novo, né? As transcendentes questões do infinito, os misteriosos caminhos do coração, o processo de a equação da vida eterna. Por que sempre essas expressões?
Mas prossigamos. Aqui vem o poeta. Segue André Luiz. Uma existência é um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? De novo a poesia, né? Mas pelo menos aqui ficou poético, né? Segue prolixo, mas pelo menos é poético. Só que esse poético dele traz alguns problemas, né? Traz alguns problemas, que são contradições com a obra. E a gente não percebe. Por quê? Porque quem é que analisou a obra criticamente, né? Ele diz que a existência é um ato. Então, é uma coisa, é um ato só, é uma coisa rápida. Isso é verdade. Diante da eternidade, uma existência é um ponto no infinito. Ele não está falando uma mentira. O problema é que isso que ele está dizendo aqui entra em contradição com a obra. Eu já vou dizer por quê. Mais uma vez, ele faz a analogia do corpo como uma veste. Então, um corpo é uma simples veste. É como se fosse uma roupa, né? Que eu deixo, que eu deixo e troco. Onde é que está a contradição com o restante da obra? Para quem tem memória e para quem estuda a obra. Que a gente lê aqui e acha lindo, né? E depois não vê que lá na frente está contradizendo. Ele diz que a existência é um ato, ou seja, uma existência no corpo é um ponto, é um ato, é uma coisa rápida, não representa o todo, porque a gente tem várias existências, diversas encarnações. Então, uma delas é só um ato. Mas na obra dele, ele dita 15 livros em que ele só fala dessa existência que ele teve como André Luiz. Você não vê André Luiz falando das vidas passadas, você não vê. Porque o espírito no mundo espiritual se lembra das suas vidas passadas. É curioso que na obra Nosso Lar, os espíritos que ali estão não se lembram, como se aquela vida fosse única. A gente vai acompanhar isso na história. Em nenhum momento eles vão falar da lembrança da vida do passado. E quando eles vão falar, eles vão dizer que precisa de uma espécie de cirurgia para se lembrar. Mas peraí, ele não disse aqui na introdução que a existência é um ato? Então, se a existência é um ato, por que a obra inteira. Por que é um ato? O ato é uma parte de uma obra. Mas por que a obra inteira só falou de uma existência, se ela é um ato? Outra contradição. Ah, e o corpo é uma veste. Ele volta a insistir nisso. Mas por que se o corpo é apenas uma veste, ele vai criar toda uma ideia de que quando a gente morre, a gente continua com um corpo que é igual a essa veste? Então, o corpo é uma veste, mas aí, segundo a obra dele mesmo, essa veste vai nos perseguir pro resto da eternidade. Ou por um bom período no mundo espiritual. Então é contraditório. Aqui ele diminui e durante a obra ele aumenta. É a contradição do mau escritor, do espírito pseudo-sábio. E por fim, a contradição escancarada. Essa aqui eu deixei por último para falar. Uma morte, um sopro renovador. Ele acabou de dizer nos últimos parágrafos que a gente viu que a morte não muda nada. Ele repetiu isso mais de uma vez. Agora aqui ele diz que a morte é um sopro renovador. Ele tem que se decidir. Ou a morte renova, ou a morte não representa nenhuma diferença. Nota que é contraditório, ele acabou de dizer
Aqui, ó, seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar de pano resolvesse o transcendentes questões do infinito. No outro, ele falou: cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Olha aqui, permutar a roupagem física não decide o problema fundamental. Aí aqui ele diz que é um sopro renovador. Ou renova ou não renova, André Luiz. A morte representa uma renovação ou não? Você tem que se decidir. Então ele se contradiz no mesmo texto. Por quê? Porque ele é um espírito inferior. Mais uma. Aqui ele faz um questionamento, né? Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Então ele tá mostrando a pluralidade das existências, o ir e vir. A gente já morreu várias vezes. É isso que ele está mostrando aqui com esses questionamentos, né? Mas se isso já aconteceu muitas vezes, porque ele repete a palavra quantas, porque ele quer dar a ideia de que a gente já passou muitas vezes por isso. Olha a contradição com a obra. Se ele mesmo está dizendo que isso é em quantidade enorme, por isso quantas, por que todo mundo que morre na história da obra Nosso Lar é como se fosse a primeira vez? A pessoa chega lá, nada ela conhece, nada ela entende, tudo é surpresa. Olha a contradição. Se a gente já morreu várias vezes, olha o que ele diz: quantas existências, quantos corpos, quantos séculos. Ele está dizendo. Mas aí todo mundo que morre na obra Nosso Lar chega lá e precisa que alguém apresente o lugar. Mas se eu já fui para lá várias vezes, ele mesmo está dizendo aqui, por que que é novidade? Aí o André Luiz tem que passear por Nosso Lar para alguém apresentar para ele a cidade. Mas ele está dizendo aqui no prefácio que isso já aconteceu várias vezes. Contradição do espírito pseudo-sábio. A gente está recém no prefácio. Essa é a obra que tomou conta do movimento espírita, que a gente achou lindo, maravilhoso, superior e que é melhor que Kardec. Essa é a obra. Prossigamos. Tava demorando para o André Luiz começar a fazer a mesma coisa que o Emmanuel. Eu já denunciei isso no estudo passado e aqui de novo. Ó. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai, por toda parte os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, na companhia do Mestre, efetuando um curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Meu Senhor, que dificuldade esse espírito. Esses são 50 capítulos daqui para frente. Cada parágrafo a gente tem que rachar a cabeça para entender o que o André Luiz quer dizer. Mas notem que ele vai fazer a mesma coisa que o Emmanuel. Sempre que o Emmanuel e o André Luiz podem, eles dão uma diminuída, uma criticada em quem tem conhecimento. Eu já falei e expliquei isso no último estudo, agora de novo. Sempre isso. E o letrado? Então ele vai falar de pessoas com capacidade intelectual. Ele está criticando a pessoa. Então ele está dizendo a pessoa tem muito conhecimento, mas fala algo errado. Então, vejam, ele está falando do letrado em filosofia religiosa, mas que ele fala de deliberações finais e posições definitivas.
Então ele está tentando mostrar uma contradição. A pessoa é letrada, mas acredita em céu e inferno eterno. Então ele está criticando a pessoa letrada. Mas deixa eu dar uma informação para o André Luiz que talvez ele não saiba. Talvez o André Luiz não saiba, mas você vai raciocinar. Se a pessoa tem conhecimento e fala bobagem mesmo assim, André Luiz, a pessoa que não tem conhecimento vai falar mais bobagem ainda. Se até quem estuda diz bobagem, imagina quem não estuda, André Luiz. Então você não pode criticar quem estuda só porque ela está falando algo errado. Você critica o algo errado que ela falou, mas você não critica o fato dela ser letrada, porque isso é algo positivo. Eu não posso desprezar o conhecimento só porque alguém está usando mal o conhecimento. Mas ele e o Emmanuel sempre estão criticando quem tem conhecimento. Por quê? Porque eles são espíritos pseudo-sábios. Eles não querem que você pense, estude. Por isso que eles não valorizam o estudo. Porque se você valorizar o estudo, você não vai ouvir eles. Aí, olha, o segundo parágrafo ali, ele de novo, por toda parte, os cultos em doutrinas e os analfabetos do espírito. Olha o que ele faz. Ele pega o culto e chama de analfabeto. Então ele está querendo dizer, a pessoa é muito culta, mas com relação às coisas do espírito é analfabeta. Tá, isso é verdade. Tem muita gente que é muito culta e com relação às coisas do espírito é analfabeta. É verdade. Mas eu não vou criticar o fato dela ser culta. Porque esse deboche, esse desleixo com a instrução. Eu tenho que incentivar o conhecimento. As pessoas têm que ler muito, têm que conhecer muito, sim. Ah, mas o fulano lê e é arrogante. O fulano lê e não é caridoso. O problema é dele. Ele está errado, mas você tem que estudar igual. Você não consegue crescer espiritualmente sem estudo. E eu sempre afirmo e vou repetir aqui de novo o que eu falei no outro estudo semana passada. O Emmanuel e o André Luiz, eles ficam criticando os letrados, os cultos, mas eles ditaram, só o André Luiz ditou 15 livros. Então, daí, quando eles são os cultos, os que estão produzindo conhecimento, aí tudo bem. Quando é outro, daí não, tem conhecimento, mas são analfabetos do espírito. E o André Luiz é o quê? Produzindo livros com contradição, mal escrito, falando coisas que não são verdades. Não é um analfabeto do espírito. Então eles criticam os outros, mas eles ficam enfiando o livro na gente. É sempre assim. E aí, esse último parágrafo aqui é suco de André Luiz e Emmanuel, né? É preciso muito. Olha só. Aliás, prestem atenção, porque eu vou voltar a repetir isso no decorrer do estudo da obra. A gente sempre vai ver na fala do André Luiz um peso, um exagero que é próprio do espírito pseudo-sábio. Ó, é preciso muito esforço. Olha a ideia. Se eu falar esforço, esforço já é uma palavra pesada, porque precisa de esforço, então é força. Já é uma palavra pesada. Olha o que ele coloca. É preciso muito esforço. Então ele quer botar um peso do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. De novo, essas expressões toscas que que o André Luiz e o Emmanuel sempre criam, né? Academia do Evangelho do Cristo. Mas ok. Mas então olha o que ele está dizendo. De novo, é o equívoco desse espírito, porque ele viveu isso. E ele não entendeu que não é verdade isso. Gente, vamos parar para pensar, botem a mão na cabeça, na razão. Olha o que ele está dizendo, é preciso muito esforço para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. E aí Jesus, nos ensinamentos dele, diz: Eu vim para o simples.
Deixai vir a minhas criancinhas. São os doentes que precisam de médico. Eu falo com o pescador, eu falo com a mulher adúltera, eu falo com as pessoas que ninguém quer falar. Ele fala da parábola do bom samaritano que ninguém queria ajudar. O Cristo diz: Vinde a mim e eu vos aliviarei, pois o meu jugo é leve. Então, tudo que for para nos aproximar do Cristo é leve, é simples, porque esse Espírito Jesus é puro, ele nos ama, ele quer nos ajudar, ele não é arrogante. Mas para o André Luiz, na cabeça dele, é preciso muito isso. É difícil poder entrar na academia do Cristo e se aproximar dele. Olha que triste pensamento, André Luiz. E ele pensa isso porque ele foi ensinado assim. Você vai descobrir isso lendo a história. Tudo que ele vai fazer é difícil. O André Luiz tem que passar anos no umbral. Depois ele tem que passar meses nos porões de nosso lar limpando o vômito de espírito. Depois ele tem que passar meses fazendo mais não sei o quê. Ele passou por isso, então ele, olha a lógica dele. Precisa muito esforço, é difícil realmente. Mas no verdadeiro espiritismo, não. Jesus falou para os simples. Jesus não falou para os fariseus, os doutores da lei. Ele falou para os simples. Allan Kardec falou para os simples. O André Luiz, Allan Kardec falava para os espíritas de Lyon, que eram analfabetos, que não sabiam ler. Allan Kardec dedicou a sua vida a ajudar as pessoas a entender o espiritismo. Tudo que é conforme o Cristo não é mais difícil, pelo contrário, é mais fácil. O André Luiz quer ensinar para você que você tem que fazer o mais difícil e trabalhoso e mais longo e complicado para fazer parte da academia do Cristo. Mas é o contrário. A vida longe dos ensinamentos do Cristo é mais difícil, mais pesada, mais complicada. E ele diz, ó, o ingresso para entrar na academia do Cristo se verifica quase sempre, olha o exagero de novo, de maneira estranha, efetuando curso difícil. Então a gente tem um espírito puro que, em vez de facilitar, dificulta. Olha, imagina Jesus, ó, para você entrar na minha academia, o vestibular é difícil, hein? Não é qualquer um que entra. Que Jesus é esse? Que Jesus é esse? Aí vem sempre os advogados do André Luiz. Não, mas aqui ele quer dizer que a porta da perdição é larga e fácil, enquanto a porta da virtude é difícil. Por que que não diz então? E nota que nas entrelinhas ele está de novo depreciando o conhecimento, porque ele diz, ó, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo dissertações sem palavras articuladas. Então ele está de novo querendo dizer, olha, o conhecimento para entrar na academia do Cristo não é um conhecimento dos livros. Então ele está sempre desprezando o conhecimento dos livros. O mesmo espírito que ditou 15 livros, sendo que o livro é o que facilita o conhecimento. O livro é uma das coisas mais benditas da humanidade. O conhecimento é um atalho para você aprender mais rápido. Não é o contrário, André Luiz. Mas, de novo, não basta a gente falar, vamos prosseguir.
Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos. Só lembrando que aqui ideia está com acento, porque eu peguei da edição antiga, né? Mas ideia não tem mais acento, mas ok. Eu acho muito, eu acho muito interessante mais uma contradição na obra, que ele diz aqui, ó, nosso esforço pobre, nosso esforço pobre. Então é sempre a mania de colocar a humildade como algo depreciativo, que é a mesma coisa que o Emmanuel ensinou o Chico. E o André Luiz está reproduzindo aqui. E muito provavelmente isso aqui é produto da própria cabeça do Chico, né? Porque é o próprio jeito do Chico falar. Nosso esforço pobre. Sempre esses espíritos colocam a humildade como autodepreciação. Sempre. A gente não vai ver isso na aula de Kardec. Humildade não é se depreciar. Humildade é saber o tamanho do seu conhecimento e das suas potencialidades. O orgulhoso, ele acha que é mais do que ele é. O humilde, ele sabe o que ele é e o que ele não é. Não é ficar se achando que é menos. Isso não é humildade. Então ele vem com essa, nosso esforço pobre. Se tu acha que teu esforço é pobre, por que que tu dita 15 livros? É sempre assim. Ele se deprecia, mas tá sempre lá, né? Ai, nossa, meu esforço, eu não sou digno. Se tu não é digno, por que que tu ditou 15 livros? Então não adianta ficar se depreciando e mesmo assim fazendo, que mostra uma contradição, né? Se você acha que você não é digno, você não faz. Então primeiro você se torna digno. Ah, eu não tenho competência para isso. Então não faça, primeiro se torne competente. Mas não é só essa contradição que eu quero mostrar. A contradição que eu quero mostrar é o que ele diz no restante da frase. Traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Meus amigos, eu tenho memória, não sei como é que é a memória de vocês. Ele está dizendo aqui que o que ele vai trazer no livro é apenas uma ideia de um esforço pobre, é uma coisa assim bem simples, sutil, é o que ele vai trazer no livro. Mas peraí, eu tenho memória. Um capítulo antes, basta você ir lá no estudo 54 que a gente leu, ou você folheia aí, volta lá no prefácio do Emmanuel. O Emmanuel diz assim, que o objetivo deste livro é o André Luiz trazer verdades novas em detalhe. O Emmanuel afirmou isso no capítulo anterior. Essa obra vai trazer verdades novas em detalhe. Então ele vai trazer algo detalhado. Agora aqui ele diz que ele vai dar apenas uma ideia, ou ele vai trazer em detalhe, ou ele vai trazer apenas uma ideia. Se decidam. Então nota sempre contradições a cada página. Eu acho que eu coloquei aqui para mostrar. Deixa eu ver se está aqui. Eu vou mostrar, tá no próximo. Eu vou ler mais um. A gente já está terminando, tá, pessoal? Aqui segue André Luiz. Manifestamo-nos junto a vós outros no anonimato, que obedece à caridade fraternal. Só que ele já tinha, o Emmanuel já tinha dito isso no prefácio anterior, que o André Luiz não ia falar a verdadeira identidade dele, para não ferir a suscetibilidade das pessoas que ainda estavam encarnadas, que eram envolvidas com a história dele. Aqui ele está repetindo. Aí ele segue. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Ele volta a fazer metáfora. Agora ele faz a metáfora do vaso. Ele não consegue parar de fazer metáfora. Então ele está dizendo: olha, é, eu expor toda a história como ela aconteceu, citando nomes reais,
essas verdades podem acabar ferindo muitas pessoas que ainda estão aí no jogo. Ok, tá tranquilo. Só que não tem nenhum problema, mas vamos refletir em cima sobre o que ele segue dizendo. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com os seus valores coletivos. Não nos interessaria agora senão a experiência profunda com seus valores coletivos. Então ele está focado não nas identidades, mas na experiência que ele vai contar. Então não precisa dizer os nomes, mas ele quer contar a experiência. Tem algum problema nisso? Nenhum. Só que tem uma contradição de novo. Ele não acabou de dizer no parágrafo anterior que ele tem um esforço pobre que vai dar apenas uma ideia. Aí agora, no próximo texto, ele fala em experiência profunda. Ou é uma vaga ideia, ou é uma experiência profunda, André Luiz. Mas segue. Essa próxima frase, para mim, é surpreendente. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Ele volta para os vasos. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Então, a ideia da eternidade para ele é uma coisa que pode atormentar. Bom é o materialismo, André Luiz. Útil para a humanidade é o materialismo. Então, ele ficou tão preocupado em não levar as coisas para a família dele. Ele detinha a verdade, detinha o conhecimento, mas ele não vai levar para a família dele, porque ele não quer atormentar, ele não quer forçar nada. Mas deixar a família na ignorância, sob efeito de falsas crenças e até mesmo do materialismo, que é muito mais danoso, aí não tem problema. Vejam, de novo, é um espírito inferior que não refletiu, porque fizeram isso com ele. A lógica dos espíritos do nosso lar é o seguinte: quanto menos eu der conhecimento, melhor. Quanto mais você fica no mistério, na apreensão, na ignorância, melhor. Porque você ainda não está pronto para isso. Você ainda não está apto para essa verdade. Daí você fica na ignorância. Ah, o livro inteiro é assim. Toda vez que o André Luiz questiona, quer saber alguma coisa e quer ver a família e quer ajudar a família. Não, 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 não. Não é o momento, André Luiz. Aí passa um tempo, ele fica lá. Olha que coisa útil. Em vez de ele estar ajudando a família, ele fica limpando vômito num porão. Extremamente útil a troca. Em vez de você ajudar sua família, você fica ajudando espírito estranho que fica vomitando no mundo espiritual. Essa é a lógica. Que é muito melhor. Você não está preparado para ajudar sua família. Aí, quando ele vai encontrar a família dele, a família está desequilibrada. Mas, Senhor Deus, se ele tivesse anos antes ido cuidar da família, pode ser que essa família não tivesse desequilibrado. Então ele ficou anos querendo ajudar a família e os nobres espíritos superiores do nosso lar diziam que não podia. Aí depois que a família já está toda ferrada, aí o André Luiz pode visitar e diz: "Ó, minha família está toda desequilibrada". Sim, os espíritos que deviam estar ajudando não estavam. Você estava lá fazendo não sei o quê, sem nenhuma utilidade, por causa de bônus hora. Aqui ele coloca a mesma ideia: não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Daí você não dá a ideia da eternidade para as pessoas e ela vira materialista. Aí isso não vai trazer prejuízo. Aí vem os advogados dizendo, não, mas aqui ele está querendo dizer que por mais que algo seja verdadeiro, a gente não deve forçar nunca. De novo, primeiro, por que que não disse isso então? Segundo, mas ninguém está falando em forçar. Você não tem a opção de ou não diz a verdade ou força a verdade. Não existe só essas duas opções. Há muitas coisas que a gente diz para quem a gente ama que às vezes ali
no primeiro dia, no primeiro momento, até na primeira semana, a pessoa passa uma semana emburrada. Mas quem é pai, quem é educador, quem é mãe sabe disso. Fala algo pro filho que ele fica emburrado no quarto um dia inteiro, 2 dias. Mas era necessário que você falasse. Porque é muito pior se você não falasse. Mas o André Luiz não sabe isso. Porque ele foi educado com o pensamento de que você não pode ajudar. Deixe ela na ignorância, ela não está preparada. Como é que eu vou saber se ela não está preparada se eu não tentar? Porque o André Luiz não podia sair do nosso lar porque era arriscado. Mas vale a pena o risco se é pela família. E outra, quem disse que tem risco, né? A gente ajudar quem ama. Mas ok, vejam que é a lógica do livro que as pessoas amaram e que não tem lógica, né? Forneceremos somente algumas ligeiras notícias. Olha só, de novo. Forneceremos somente, atenção, advogados do André Luiz, que ficam fazendo malabarismo teórico para defender a obra. A hora que ele está dizendo, forneceremos somente algumas ligeiras notícias. Mas o Emmanuel disse que ele ia dar detalhes. O Emmanuel disse que ele ia dar detalhes, mas ele disse que vai dar ligeiras notícias, né? Ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda da realização espiritual e que compreendem conosco que o espírito sopra onde quer. Olha, entender isso que ele quis dizer é difícil. Mas, de novo, o espírito está sequioso, ou seja, ele está com vontade de aprender e ele vai dar só ligeiras notícias. É o mesmo comportamento que eu já repeti aqui, do Clarencio com ele, do Emmanuel com o Chico. Eu quero aprender, me dê conhecimento. Não, apenas ligeiras notícias. Esses espíritos funcionam sempre assim. Esses espíritos da obra do André Luiz. Você quer aprender, você quer fazer, você quer ajudar. Não, você não está preparado. É muito curioso, nós vamos ver uma coisa que chega a ser cômica, para não dizer que é trágica. Vocês vão perceber na história durante o nosso lar. Quem já leu vai lembrar e a gente vai ver isso junto. A obra Nosso Lar parece um deboche. Porque é assim, se você não quer fazer nada, aí vem um espírito e lhe critica. Vem os Clarencio da vida. Não, irmão, você está aqui para a nobre tarefa. É preciso trabalhar. É preciso servir. Daí ele lhe critica porque você não quer fazer nada. Aí você diz, Clarencio, quero fazer alguma coisa. Não, meu irmão. Isso é vaidade, isso é orgulho. Quem é você para querer fazer alguma coisa? Você ainda não está preparado. Aqui você é mero aluno. Parece conversa de louco. A gente vai ver isso na obra inteira. Mas tá aqui, ó. A gente vê isso na obra, mas tá aqui. Ele tá dizendo ao espírito sequioso, ou seja, a pessoa tá querendo alguma coisa, mas ele vai dar ligeiras notícias. Eu quero muito, mas recebo pouco. E como eu citei agora há pouco, e durante a obra a gente vai ver, você não quer fazer nada, o Clarencio puxa a orelha. Você quer fazer alguma coisa, o Clarencio diz que você ainda é mero aluno, não está preparado. Aí você fica assim, mas então eu faço o quê? Vejam, é a loucura de uma obra de um pseudo-sábio, mal escrita, com contradições o tempo inteiro. Mas ele está dizendo que vai dar ligeiras notícias e o Emmanuel prometeu detalhes. Aqui eu coloquei, ó, para vocês não dizerem que eu estou inventando, eu trouxe de volta. Isso aqui é o texto do Emmanuel no capítulo anterior. Olha ali, ó. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria com todos os detalhes possíveis. Meus amigos, isso está no capítulo anterior, intitulado Novo Amigo. O Emmanuel diz que o André Luiz vai trazer a experiência com
todos os detalhes possíveis. Aí o André Luiz aqui diz que vai dar ligeiras notícias. No capítulo seguinte. É a contradição dos espíritos. Porque eles não combinaram entre eles, né? O que, que a gente vai dizer lá através do médium? Aí tem contradição, porque é espírito inferior, é espírito enganador, é espírito fascinador, é espírito pseudo-sábio. E a gente parou de ler Kardec para ler isso. Que a cada frase, a cada parágrafo, a gente se depara com alguma coisa estranha, esquisita, ruim, contraditória. Vamos prosseguir. Aí ele encerra. E agora, amigos, aqui eu acho muito interessante esse final. Que que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardarei semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe, André Luiz. Por que eu acho interessante isso? Porque é outra tática que o André Luiz e o Emmanuel vão sempre repetir. Eles falam uma pataquada de bobagem. E aí, no momento que você ia começar a acender a crítica, eles vêm com essas palavras que é para você baixar a bola, né? Amigos, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração, reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Isso é típico de espírito pseudo-sábio, fascinador. Ele acaba de dizer um monte de bobagem e para você não ter coragem de enfrentá-lo, questioná-lo, desmascará-lo, ele pega e mete esses textos aqui falando do amor, da simpatia. É típico, típico. Deixa eu ver se eu coloquei o texto aqui. Aqui, ó. Esse aqui é um texto de Kardec. Kardec dizendo literalmente o que eu estou falando. As pessoas dizem, quem é você para dizer isso? Meus amigos, é Kardec falando, não é o Michel. Para chegar a tais fins, preciso é que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita, porquanto não pode operar a mudança e fazer-se acolhido, senão por meio da máscara que toma e de um falso aspecto de virtude. Os grandes termos, caridade, humildade, amor de Deus, lhe servem como de carta de crédito. Deixa passar, porém, através de tudo isso, sinais de inferioridade que só o fascinado é incapaz de perceber. Olha, o Kardec acabou de dizer isso no livro dos Médiuns, item 239. Esses espíritos, para ter uma carta de crédito, para você aceitar o que ele está falando, ele fica falando dos grandes termos: humildade, amor de Deus, caridade. Vamos voltar ali? Ó. E agora, amigos, que meus se calem no papel recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão, atração e reconhecimento, amor e júbilo. Eu estou mostrando ele fazendo e eu estou mostrando Kardec falando. O que mais precisa para você enxergar? Eu mostrei todos os problemas de escrita, as contradições, só desse pequeno texto, e mostrei os textos de Kardec. E já é o segundo capítulo que a gente faz isso. A gente já viu um semana passada e está vendo esse. E fora os 52 vídeos anteriores. Você ainda não se convenceu que André Luiz tem problema. Ainda temos mais 50 capítulos. Semana que vem, nós vamos estrear o primeiro capítulo. Você que está aqui, está vendo esse vídeo, não curtiu? Curta. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Se torne membro se você não é membro. Vai lá, seja membro, escolhe a opção R$19,99 para que o YouTube faça o canal do Kardec Tube crescer. Participe dos nossos demais estudos. E até o nosso próximo estudo.